A paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, vamos começar, com a graça de Deus, mais uma preciosa lição. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 7, cujo tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e vamos agora aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Você que está aí pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like e também compartilhe a palavra de Deus. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista e o meu pastor local é o pastor José Alves. O meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Vamos então começar esta linda lição, onde nós estamos passando por este período muito difícil, onde muitas igrejas ainda não estão tendo aula no domingo pela manhã. Mas mesmo nessa quarentena, você não deve deixar de estudar as lições e também de assistir às videoaulas. Amém? Então é muito importante que nós demos continuidade ao estudo da palavra de Deus. O textuário desta lição nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. Vamos estar lendo a introdução que nos diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, neste veremos que houve uma significativa mudança na sequência dos capítulos 2. Do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lição é de suma importância para o nosso crescimento espiritual em Cristo. Vamos aprender que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Não é a religião, não é qualquer outro nome, mas sim Cristo Jesus. Meus irmãos, na lição passada, nós estudamos acerca desse tema, a condição dos gentios sem Deus. E nós aprendemos as 5 barreiras que havia, não é verdade? Nós éramos incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel, longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz, hoje nós podemos ter acesso ao trono da graça de Deus. Sim, meus irmãos, a cruz é o centro de reconciliação dos povos. Ali, Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele uniu os judeus e os gentios e fez apenas um povo, que é a sua igreja. E Cristo é a cabeça da igreja. Veja que privilégio tremendo nós temos aí, através do ato de Jesus Cristo em se dar em prol de toda a humanidade. Nós sabemos que os judeus são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E os gentios são os não-judeus. Então nós somos gentios. Mas através do sacrifício de Cristo,
Ele nos fez a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós temos os privilégios das bênçãos espirituais. Vamos aqui para o tópico de número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Número 1. A parede de separação entre os homens. É necessário que eu leia o versículo de número 14, do capítulo 2 de Efésios. Lembrando, meus irmãos, que nós, neste trimestre, estamos estudando a Epístola aos Efésios. Então, é muito importante você ler essa epístola toda aí e também durante a semana. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então havia essa parede, esse muro, esse véu que fazia uma separação entre o homem e Deus e também entre os gentios e os judeus. Essa parede de separação era tanto física como espiritual. Física porque nós sabemos que havia sim essa muralha de aproximadamente 1,5 metros e estava escrito uma sentença naquela muralha, que aquele que atravessasse para o outro lado seria executado. Sim, estava escrito em grego e também em latim. Os intrusos serão executados. Veja, se um gentio se atrevesse a sair dali e passasse para o santuário dos judeus, eles seriam executados. Essa era a parede de separação que estava no meio, dividindo ali aqueles dois povos. Porque nós sabemos que havia o átrio dos gentios, ou o pátio, e havia ali aquela parede que fazia esta separação. E é interessante, meus irmãos, que o povo de Israel levava isso tão sério, que uma certa feita o apóstolo São Paulo foi preso. E eu gostaria de ler com os irmãos Atos, capítulo de número 21, e o versículo de número 28 até o versículo de número 30. Acompanhe comigo essa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28 ao 30. Clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Somente o versículo aqui de número 28 já dá para perceber a fúria dos judeus contra o apóstolo Paulo, que introduziu um homem grego ao santuário. Ou seja, veja, meus irmãos, como havia um exclusivismo da parte dos judeus, onde eles não permitiam que os gentios passassem esse muro, essa barreira, esse obstáculo, este véu que foi imposto. Mas Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele rompeu esta barreira que separava os judeus e os gentios. Então, a cruz verdadeiramente é o centro de reconciliação dos povos. Número 2, a derrubada da parede da separação. Essa derrubada aconteceu exatamente quando Cristo foi crucificado ali na cruz do meio e, a partir daquele momento, espiritualmente, aquele muro, aquela barreira foi rompida. Nós sabemos perfeitamente que no templo, havia o véu ali no átrio, havia outro véu no lugar santo e havia um terceiro véu no lugar santíssimo. Havia muitas barreiras. O levita, ele só poderia entrar no átrio. E havia um véu que impedia a sua entrada até o lugar santo.
Mas o sacerdote, ele poderia entrar no lugar santo. Mas ele não poderia entrar no lugar santíssimo, porque havia outro véu que o impedia. Era uma barreira, era um muro, uma separação, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. E Jesus Cristo, meus irmãos, através do seu sacrifício, quando ele se doou por toda a humanidade para morrer ali na cruz do Calvário, é como se Deus tivesse rasgado a carne do seu Filho, porque nós fomos reconciliados pelo corpo de Cristo, que foi rasgado na cruz. Porque quando a carne de Cristo foi rasgada, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou. O próprio Deus rasgou de alto a baixo aquele véu que fazia esta separação. E hoje eu e você, que éramos gentios, temos acesso ao lugar mais santíssimo da presença de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Aleluia! E por isso nós podemos dizer que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Isso me alegra, isso te alegra, porque hoje nós temos acesso ao lugar mais íntimo da presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, no número 3, vai falar o conceito da lei dos mandamentos. Nós sabemos que a lei mosaica, que continha 613 preceitos e que foi resumido aí em 10 mandamentos, e que Cristo veio e resumiu em 2 mandamentos apenas: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas nessa lei mosaica, é chamada de lei de Moisés, porque ela foi recebida pelo mesmo, mas podemos chamar também de lei de Deus. Ela é dividida em 3 esferas: lei moral, lei civil e leis cerimoniais. Então, era dividido dessas 3 formas, meus amados e queridos irmãos. E Cristo, ele não aboliu a lei moral. Sim, porque a lei moral é uma forma de conduta do cristão. E tampouco a lei civil. Mas ele aboliu as leis cerimoniais, no que tange ao templo, ou seja, concernente ao templo. Até porque o templo hoje não existe, foi destruído. Então, todas as leis cerimoniais foram abolidas por Cristo, porque essas leis cerimoniais faziam uma divisão tão grande entre os judeus e gentios. E Cristo não veio para que eles permanecessem divididos. Cristo veio para uni-los, para formar entre os gentios e os judeus um só povo, que é a sua igreja. Então, todas as leis cerimoniais concernentes ao templo, o sábado, a circuncisão, as festas, a lua nova, as comidas e bebidas, todos esses rituais foram abolidos por Cristo. Então é isso que nós devemos entender. Existem muitos assembleianos que até hoje guardam o sábado, se esquecendo que o sábado estava atrelado às leis cerimoniais. Então hoje nós não precisamos guardar o sábado, amém? Nós devemos guardar todos os dias para Deus. Então, meus irmãos, isso é muito importante a gente entender, que a lei de Moisés, a lei mosaica, era dividida em 3 esferas: moral, cerimonial e civil. Hoje a igreja, que não é Israel, ela não precisa mais cumprir as leis cerimoniais. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Número 4. A revogação da lei dos mandamentos. Ou seja, Jesus Cristo, ele disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Porque esse era o propósito de Cristo, cumprir toda a lei. E ele foi o único que conseguiu cumprir os 613 preceitos. O único. O mais excelente dos rabinos
só conseguiu guardar 213 pontos da lei. É por isso que somente Jesus deve ser adorado, porque só Ele conseguiu cumprir toda a lei, porque Ele é o homem perfeito. E depois que Ele cumpriu toda a lei, agora algumas leis, foram abolidas, como eu disse no tópico passado, as leis cerimoniais. E aqui diz algo muito importante. A revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Então, meus irmãos, como que a igreja hoje vai cumprir essas leis se ela faz separação? Sendo que Cristo veio para unir. A gente vê por aí tantas pessoas, fazendo confusão concernente, que eles não comem carne de porco, que eles guardam o sábado. Meus irmãos, nós devemos entender isso de uma vez por todas para fazermos a vontade de Deus. Amém? Então Jesus Cristo, ele veio revogar apenas, após a sua morte, as leis cerimoniais que separavam os judeus dos gentios. Vamos aqui para o tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Número 1. Conceito bíblico de paz. Uma coisa que nós devemos entender é que Jesus Cristo não apenas trouxe paz, como Ele é literalmente a própria paz. Assim como Deus, Ele trouxe amor aos nossos corações, Ele é literalmente o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, Cristo é a própria paz. E nós sabemos que paz é a ausência de guerra. E foi exatamente isso que Cristo trouxe para a sua igreja. Para que a sua igreja viva em paz. Isto é, em paz com Deus e em paz com os irmãos. Não quer dizer que nós não vamos condenar o pecado. Porque, senão, nós vamos ser negligentes, não é verdade? Nós estamos em guerra com o mundo das trevas, mas estamos em paz com Deus e com os irmãos. E aqui, a palavra paz é a descrição de boas relações, onde nós vamos ter boas relações com os irmãos. É inacreditável que exista dentro das igrejas irmão que não fala com outro irmão. É inacreditável isso. Jesus não veio trazer inimizade entre os irmãos. Ele veio trazer paz, boas relações. Então você deve conversar com todos os irmãos e ter uma harmonia com todos. Do fim de um conflito. Nós sabemos perfeitamente que havia esse conflito, entre os judeus e os gentios. Mas através de Jesus Cristo, na sua morte ali, na cruz, ele trouxe paz, ou seja, o fim de um conflito. Israel sempre estava em guerra com as outras nações, mas Jesus uniu Israel, ou seja, os judeus e os gentios, e agora acabou esse conflito. Não existe mais. Hoje existe muitos judeus convertidos ao cristianismo e muitos gentios, e hoje eles se abraçam, eles se alegram juntos, porque Jesus Cristo veio para trazer isso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O estado de tranquilidade. Em meio a essa crise, você está tranquilo, você está em paz, porque você tem Jesus Cristo em sua vida. Então não tema, mediante essa crise financeira, que atingiu a parte econômica, e também na sua saúde. Então, nós devemos ter paz. Amém, meus irmãos? E de uma qualidade espiritual. Aqui no número 2, Cristo é o motivo da nossa paz. É interessante que todos os reis, todos, seja ele do Reino Unido, ou do Norte ou do Sul, todos eles viviam em guerra. Apenas um rei que durante 40 anos viveu em paz no seu reinado, que foi Salomão.
A Bíblia diz que não havia guerra no reinado de Salomão, era um reino de paz. E é um tipo do reinado de Cristo. Quando Cristo reinar durante 1000 anos aqui na terra, vai ser um reinado de paz. Então, meus irmãos, Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Quem tem Cristo está em paz com Deus. Quem tem Cristo está em paz com os irmãos. Quem tem Cristo não vive em pé de guerra com ninguém. Aleluia! Porque Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Se você está vivendo em guerra, vá até a cruz, que é o centro de reconciliação dos povos. Eu me recordo de um testemunho de um rapaz que fazia parte do PCC e outro que fazia parte do Comando Vermelho. E esse rapaz que estava dando o testemunho disse que muitas das vezes ele trocou tiro com esse seu inimigo que fazia parte do Comando Vermelho e ele que fazia parte do PCC. Eles trocaram tiro, mas os dois se converteram. Eles aceitaram Jesus. E uma certa feita eles estavam no mesmo púlpito, se abraçando, aleluia, se alegrando junto na presença de Deus, porque Cristo, ele une os inimigos e há agora entre eles uma perfeita paz. Só Cristo pode fazer isso na vida do homem. Nenhuma religião pode fazer isso, mas Cristo pode. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos aqui, meus irmãos, então, para o número 3. A nova humanidade formada pela paz. Que humanidade é essa que foi formada, pela paz? É a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela foi formada através da união de dois povos. Os gentios, que são os não-judeus, e os judeus, que são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então, meus irmãos, essa nova humanidade foi formada pela paz. A igreja deve ter paz. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Nós devemos viver em paz. Aonde a gente for, no trabalho, em casa, nós devemos viver em paz. Porque a igreja, ela foi formada por Cristo, que é a perfeita paz. Vamos aqui para o tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Número 1. Cristo se fez maldição por nós. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Nós sabemos que os romanos, eles traziam este castigo aos estrangeiros, mas eles mesmos não participavam deste castigo porque era a maior humilhação. E Cristo morreu dessa forma. Cristo morreu na cruz, no madeiro, uma forma de humilhação. As 3 maiores humilhações para um judeu era, primeiro, ser cuspido no rosto. Cristo foi cuspido no seu rosto. Segundo, levar um tapa no seu rosto. Cristo foi esbofeteado por um soldado de Herodes. E terceiro, ficar despido, quase nu. E na cruz do Calvário, Cristo estava ali despido de suas roupas. Tirar a sua capa, tirar a sua túnica, ele estava despido. Cristo passou as 3 maiores humilhações que um judeu pode passar. Então ele foi humilhado na cruz do Calvário. Ele se fez maldição por nós. Aleluia. Veja o que Cristo passou. Tudo isso para formar a sua igreja. É por isso que nós devemos viver em paz, meus irmãos. Para que o sacrifício de Cristo não seja anulado. Se você está em guerra com o seu irmão, vá lá e reconcilie com ele. Peça perdão. Nós devemos viver em paz. Louvado seja o nome do Senhor. E número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. O sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram
nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então, meus irmãos, conforme havia essa parede de separação, ela era tanto horizontal quanto vertical. Sim, essa parede de separação separava os homens de Deus e também separava os judeus dos gentios. E por isso, através da cruz de Cristo, nós fomos reconciliados, primeiro, com Deus, e segundo, nós fomos reconciliados com os judeus convertidos, não é verdade? Então houve aí, meus irmãos, duas reconciliações. Uma reconciliação horizontal e uma reconciliação vertical, para com os homens e para com Deus. Aleluia! É por isso que eu digo e vou ratificar aqui mais uma vez. Nós devemos viver em paz com Deus e com todos os homens. A própria Bíblia diz: viver em paz, amém? E também em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui, finalizando, o número 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Então, os judeus e os gentios, esses dois povos, foram reconciliados, né, com Deus em um corpo. Que corpo é esse? O corpo é a igreja. E o cabeça é Cristo. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou gentios. Então veja, meus irmãos, a cruz de Cristo, ela é escândalo para os judeus e para os gentios ou gregos é loucura, por causa da humilhação que Cristo passou, por causa que ele se fez maldito em meu e em seu lugar. Mas nós que entendemos perfeitamente o que aconteceu nesse sacrifício de Jesus Cristo, nós entendemos que foi a obra mais perfeita, mais sublime, mais completa que já houve na terra. Foi Deus, que é Espírito, se encarnar e derramar agora o seu próprio sangue, se fazendo maldição e se humilhando para reconciliar os judeus e gentios e formar a sua igreja. Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Que o Senhor continue abençoando a todos de forma tremenda e de forma poderosa.